Aí, 10 minutos e um copão de pré-treino. É tudo que eu preciso para te explicar de uma vez por todas em como que as empresas hoje estão utilizando técnicas como o MCP para contextualizar modelos de IA generativa. Então, se tem curiosidade sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Pega 10 minutos do teu dia, tu pode estar almoçando, tomando café, assiste esse vídeo até o final que eu te garanto que tu não sai daqui sem entender como é que isso funciona. Já é? Então vambora! Fala aí, se é a tua primeira vez nesse canal e tu não me conhece ainda, eu me chamo Sá e já trabalho com tecnologia há pelo menos 6 anos. Nos últimos 2 anos, eu trabalhei diretamente com inteligência artificial generativa e é por isso que esse canal aborda tanto esse tema. Mas vamos lá, sem mais delongas, o objetivo principal desse vídeo aqui é que eu te explique o que é o MCP, ou melhor, o Model Context Protocol. Como o nome já diz, isso é um protocolo para contextualização de modelos. E sem a gente esticar demais, vamos direto ao assunto, beleza? Imagina o seguinte. Esse copão aqui que está na minha mão é o copo onde está as tuas fontes de dados. Aqui pode ter qualquer coisa aqui dentro. Sabe o que é qualquer coisa? Seja mais específico. Aqui é onde está as tuas planilhas confidenciais, onde está as tuas APIs de sistema, os teus arquivos CSV da empresa, PDFs e tudo mais. Tu concorda que esse copo aqui, hoje, qualquer modelo de IA generativa, ele é o teu copo, então eles não têm acesso a ele, não é um conteúdo público. Ou seja, se tu for no ChatGPT e perguntar sobre isso aqui, ele não vai saber responder. E qualquer outro modelo também não, porque ele é um conteúdo privado teu. Mas agora tu tá com seguinte desafio. Tu precisa conseguir construir um modelo, um agente de IA que responde através do WhatsApp e esse cara precisa conseguir responder as perguntas com base nesse copão aqui. O que tu faz? Tu tem que conectar o teu modelo de IA, o teu agente, a esse cara aqui. Só que vamos deixar isso aqui um pouquinho mais legal. Como tu tem qualquer coisa aqui dentro, de maneira figurada, esse copo ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ter um conteúdo azul, vermelho, preto, verde, ele pode ter tampa ou não ter tampa, enfim. Tu não sabe a melhor maneira para se conectar nesse copo, beleza? E é aí onde o MCP entra em ação. O MCP é o pulo do gato, é justamente a padronização entre a tua base de dados, entre a tua ferramenta que provê dados e o teu modelo de IA generativa. Ou seja, o MCP nesse contexto aqui, ele é o canudo. Ele é o que a gente coloca aqui dentro para beber desse conteúdo aqui. No caso, não é a gente que bebe, é a inteligência artificial generativa. Ou seja, o MCP ele vem como um padrão para conectar as fontes de dados da empresa ou tua, enfim, do que tu está construindo com um modelo de IA generativa, com um agente. E é dessa maneira que a gente dá para o agente a flexibilidade de fazer qualquer coisa, ou seja, de utilizar esses teus dados, que é a tua fonte de dados, de abrir chamadas no sistema de chamadas da tua empresa, de abrir cards dentro de um Trello da vida e tudo mais. Eu quero que tu imagine que antes a gente não tinha um padrão entre o modelo de inteligência artificial e o que ele precisava fazer. A gente não tinha um padrão entre o modelo de inteligência artificial e a ferramenta que ele precisava tocar. O MCP ele vem exatamente como esse padronizador. É daí onde sai o P de protocolo. Ele é um protocolo. Tem um exemplo muito bom lá atrás que se assimila ao MCP era o HTTP, que a gente utiliza até hoje. No caso, quando teve o boom da internet, todo mundo queria fazer um site, mas ninguém sabia a maneira padronizada de construir o site para que todos os computadores pudessem ler. Então as pessoas criaram o HTTP, que era um protocolo de comunicação textual para tu construir o teu site aí na tua casa e qualquer computador no mundo inteiro saber interpretar o teu site. É exatamente assim que funciona o MCP. Ele é um padrão para que tu construa uma comunicação entre o teu sistema ou a tua fonte de dados e qualquer modelo de inteligência artificial generativa saiba beber dessa tua ferramenta, beleza? Então aqui, nesse primeiro momento do vídeo, é importante que tu tenha entendido o que é o MCP e o contexto principal dele. E aí vamos deixar isso aqui um pouquinho mais legal. Vamos para a prática. Vamos entender como que esse cara impacta a gente todos os dias na prática. Eu costumo separar o MCP em 3 etapas. A primeira delas, o MCP ele é um padrão que diz como a IA vai pedir o conteúdo, ou seja, como que ela vai solicitar acesso ao teu PDF, como que ela vai abrir o card no Gira e tudo mais. Esse é o primeiro ponto do MCP. Ele é um padronizador de como que a IA solicita o conteúdo. Segundo ponto do MCP, ele é um padronizador de como a IA recebe o conteúdo, ou seja, se ela vai solicitar no teu site ou solicitar na tua base de documentos, no teu PDF de uma maneira, ela também tem que ter a maneira que ela recebe esse conteúdo para que ela saiba interpretar, beleza? Então a gente entendeu que o MCP é a maneira que a IA pede e a maneira que a IA recebe. E o terceiro ponto desses é a maneira que a gente declara as ferramentas que faz isso. Ou seja, imagina que esse nosso copão aqui, que é a nossa base, ou seja, o nosso CSV, o nosso PDF, a gente pode ter aqui diversas maneiras de solicitar conteúdo de dentro do PDF. Eu
posso solicitar somente o título, eu posso ter uma ferramenta que me diz que a IA pode ler do título do meu documento, eu posso ter uma segunda ferramenta, onde a IA ela pode ler todo o arquivo, eu posso ter uma terceira ferramenta, onde a IA ela só é capaz de ler as imagens do meu documento. Isso é a maneira que eu declaro como a IA pode se comunicar com a minha fonte de dados. Então eu quero que tu entenda o seguinte, o MCP ele é um protocolo feito basicamente dessas três etapas, da maneira que a IA solicita o conteúdo, da maneira que ela recebe e como a gente diz que ela pode interagir com esse conteúdo. Dado esse contexto, a gente até aqui, nesse momento do vídeo, tem que ter entendido o que é o MCP e como que a IA interage com nossas bases. Agora vamos deixar isso aqui muito bom, vamos dar um gostinho a mais. Vamos dizer na prática como que no dia a dia isso interfere nas nossas vidas. Imagina o seguinte, tu recebeu uma atividade no qual, através do WhatsApp, tu precisa fazer com que um bot, um agente de IA generativa, consiga ir lá no Trello, abrir um card lá no Trello, uma tarefa no Trello e retorne no WhatsApp dizendo que ela abriu. Ou melhor, no exemplo da pizzaria, quando alguém mandou uma mensagem lá dizendo eu quero uma pizza de calabresa, tu precisa fazer o quê? Anotar esse pedido em algum lugar, beleza? A tua IA precisa entender como que ela vai lá no sistema que anota pedido e se comunica com ele para anotar o pedido, para criar o pedido e retorna para o usuário. Esse lado de ir lá no sistema e anotar, isso é o MCP. É o servidor MCP entrando em ação e dizendo para a IA como que ela pode interagir com o sistema A, fazer o que ela precisa fazer e voltar e dar o feedback para o usuário. E aí eu quero que tu enxergue o quão legal que isso é. Aqui a gente tem um exemplo bobo de pizzaria, onde o MCP entra em ação, fazendo com que a IA se conecte com o sistema para criar o pedido lá dentro. Mas cara, para pensar o quão massa que é isso quando a gente para conectar uma ferramenta de IA generativa com outros sistemas. Por exemplo, Meta, Telegram, GitHub e qualquer outro SaaS que a gente utiliza no dia a dia. Hoje, a gente não precisa mais declarar detalhadamente como que a IA ela se comunica com esse sistema. A gente basicamente se conecta ao servidor MCP dessas grandes empresas que elas já têm um servidor MCP e só dá acesso à nossa IA a fazer modificações lá dentro. Então eu quero que tu entenda que o MCP ele é uma movimentação da comunidade inteira para padronizar a maneira como a IA generativa pode interagir com outro sistema. E hoje existem devs no mundo inteiro criando servidores MCP e publicando eles, deixando eles públicos, open source, para que tu possa, da tua casa, conectar o teu modelo de IA generativa que faz alguma coisa com qualquer sistema no mundo todo que foi criado através de outro dev. Ou seja, agora para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero despertar aí na tua cabeça uma pitada de curiosidade. Há anos atrás, quando a gente criava uma API, a única coisa que a gente se importava era em criar a API e documentar ela num Swagger da vida com a ferramenta de documentação. Mas hoje em dia, além de criar uma API e documentar ela num Swagger, tem uma nova etapa que está se criando, que é a gente criar o servidor MCP da nossa API, para fazer com que qualquer IA do mundo inteiro consiga interagir com ela. Isso é muito legal, porque é uma nova etapa na cadeia de desenvolvimento. Isso ainda não entrou tão em prática, porque nem todo mundo está utilizando os servidores MCP. Mas isso é sim uma tecnologia revolucionária que a gente precisa falar sobre e que talvez nos próximos dias essa seja mais uma etapa do processo de criação de um novo produto, ou melhor, de criação de uma nova API. Bem, eu espero que nesse vídeo aqui tu tenha entendido de cabo a rabo como que funciona o MCP e que com um exemplozinho aqui do copo, tu tenha conseguido captar o quão importante que é tu compreender desse conceito. Eu te vejo no próximo vídeo, foi uma honra estar contigo aqui. Não se esquece que se está gostando desse conteúdo, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que toda semana a gente está postando alguma coisa nova por aí. Já é? Então, valeu!